Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista para Estratégia Concursos. E hoje eu vou bater um papo com Vinícius Fernandes, que ficou na colocação 75 da PF para a gente. E o mais incrível é que o Vinícius tem apenas 20 anos. E ele vai contar para a gente como que foi a preparação dele, os métodos de estudos e todos os obstáculos enfrentados para chegar onde chegou. Oi, Vinícius, tudo bem? Seja muito bem-vindo à Tudo ótimo, Estratégia. muito obrigado pelo convite, né? E sei que a gente vai render muito aqui, passar algumas dicas pro pessoal, né? Dar aquela motivada nesses estudos e seguir o baile, né? A honra é nossa e para a gente começar eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal te conhecer. Conta pra gente de onde você é, quantos anos você tem e qual a sua formação. Galera, primeiramente salve, sou o Vinícius, tenho 20 anos, moro ali no Quadradinho, né? Do Distrito Federal, mais especificamente ali em Sobradinho, né? E estou nesse mundo dos concursos desde 2019, né? Ali comecei meus estudos. Ainda não sou formado, ainda estou me formando em análise e desenvolvimento de sistemas pela FIAP daqui de São Paulo. E estou nessa correria, né, para poder terminar o ensino superior até que eu possa tomar posse no concurso da Polícia Federal. Então você começou a estudar em 2019, com 18 anos você já queria PF. Não a PF em si, mas eu queria concurso policial. A PF eu comecei a estudar agora, quando saiu o edital mesmo. Porque, na verdade, eu comecei a estudar ali para a Polícia Civil do DF, né, quando saiu o edital ali em agosto, né, comecei a estudar. E quando saiu a PF, eu direcionei o estudo para ela. Eu comecei meus estudos para concurso ali em 2019, quando eu tinha 18 anos. Fiz um estudo ali transitório, de mais ou menos 30, 40 dias, para o concurso da Assembleia Legislativa do Goiás, para policial legislativo. Porém, por duas questões, eu não consegui obter êxito nesse certame. E uma oportunidade como essa da PCDF, eu resolvi voltar a estudar e com mais foco, com mais dedicação, né? Pensando que poderia dar certo ali, eu dar tempo de me formar, né? Que é importante eu me formar para poder tomar posse nesse concurso. Então você começou se preparando para a PCDF e só quando abriu o edital você começou a focar na PF. Exatamente, como os conteúdos da PCDF e da PF são bem parecidos, bem similares, quem está estudando sabe disso, foi quase um estudo simultâneo, né? Então, saiu o PCDF, estava estudando para ela bem, a PCDF foi adiada, saiu o edital da PF e eu só direcionei, né? Peguei aquelas matérias diferentes e comecei a dar um pouco mais de foco para poder mandar bem nesse certame aí. E agora que você já ficou numa colocação maravilhosa na PF, você vai continuar estudando para a PCDF, vai prestar a prova ou vai estar satisfeito com a PF? Cara, como eu sou de Brasília, né? Meu foco inicial era PCDF. Então, assim, eu vou fazer esse certame, vou fazer esse concurso, vou tentar obter êxito nele. Só que vai chegar um momento que eu vou ter que decidir qual que eu vou continuar, se é a PF ou a PCDF. A PF realmente está me chamando muita atenção, né? Mas vamos, né, segurar as pontas da PF, passar em todas as etapas ainda, falta muita coisa para rolar. Então, vamos lá, né? Por enquanto, eu tô tranquilo. Tranquilo e confiante, né? Agora sim. E Agora conta sim. pra gente como que eram seus estudos. Você estudava quantas horas por dia? Você trabalhava também ou conseguiu só focar nos estudos? Eu dava aulas particulares, né? Desde quando saí do ensino médio, eu dava aulas particulares, ali de matemática, redação, essas matérias de exatas. Nossa, exata e redação diferente. Pois é, assim, eu consegui um certo traquejo nessa parte de redação, nessa parte de português, com o tempo. Eu era péssimo e consegui melhorar nesse quesito. Quando eu comecei a estudar para a PCDF, eu ainda estava dando as aulas particulares, né? Aí quando chegou 2 meses antes da prova da PF, eu comecei a estagiar, né? Então ocupou uma certa parte do meu dia ali e eu tive que realmente caçar alguns horários ali, né, para estudar o máximo que eu podia. Se você me pergunta quantas horas eu usava por dia, as horas que tinham disponíveis. Mas se você me pergunta as horas que realmente eu estudava, as horas que realmente rendia, era cerca de 5, 6 horas, 4 horas por dia. Hora líquida, então, às 4 Hora horas por líquida. dia, de 4 a 6. Sim, é porque às vezes a pessoa vai confundir, né? Quando vai falar que estudava 10 horas líquidas por dia. Mas será que é mesmo? Será que a gente está realmente concentrado nesse período de 10 horas? Será que a gente tem essa capacidade de concentrar por 10 horas? Bom, estudos dizem que Às vezes não. você fica lá, né, em cima, na mesa, se preparando, só que às vezes a concentração não tá a todo momento. Exatamente, né? Até porque a gente não foi feito para focar tanto tempo assim, né?
nós seres humanos como essência, né? Então, foi basicamente isso. E seus pais te apoiaram? Ah, com certeza. Minha mãe sempre deu aquela força, né? Meu pai lá atrás, né, quando era um menininho, molequinho, comentava que os concursos públicos eram bons, permitia ter uma estabilidade, que afinal faz parte da essência humana, essa busca por uma estabilidade, essa busca por algo constante, por algo perene. E claro, os concursos públicos entram nesse sentido. E então, quando deu a idade certa para mim poder começar a estudar, comecei a estudar ali com 18 anos. Meus pais deram total apoio para isso. E você tem só 20 anos. Como que você fez para lidar com a vida social nesse 2 anos aí, né, de preparação? Vida Com os... É... Vida social. Brincadeira. Cara, como eu venho de um período muito focado ali, na faculdade, na escola ainda, no ensino médio, eu já era muito focado pro vestibular, né? Então eu tentava conciliar ali a vida social nos finais de semana, de alguma maneira. Não era sempre, né? Se alguns dos amigos estiverem vendo essa entrevista, eles vão saber que, poxa, eu era bem pouco resistente, né, a participar de algumas coisas, né, por causa dos estudos. Então eu acho que vale a pena abdicar durante um certo período, né, em nome de outras coisas, em nome de outros valores que vai permitir uma vida melhor para mim, para minha vida, para a vida da minha família, né. Então, ali nos 19 anos, 20 anos, eu pude fazer essa escolha, né. Nossa, você é muito diferenciado, sério. Porque nessa idade, nenhum homem está pensando na família, nos filhos, não. Eles estão pensando em curtir, em namorar e farrear. Parabéns. Bom, quando você está ali diariamente convivendo com a sua família, você vê que, poxa, dá para melhorar? Dá para agregar alguma coisa na vida delas? Elas estão bem? Da sua família. Isso. Você não vai precisar de outra motivação. Sua vida tá boa? Ou você quer melhorar? Então essa é a motivação maior que se tem nos estudos. Então, assim, inclusive quando me perguntam sobre motivação, né? Eu geralmente falo isso. Sua vida tá boa? A vida da sua família tá boa? Então não para. Se não estiver boa, então não para. Vinícius, então conta pra gente, como que eram os seus métodos de estudos? Você chegou a fazer um ciclo de estudos? Como que era a sua rotina? Sempre quando a gente for falar de estudo, a gente precisa entender como é que ele realmente funciona, né? Usar metodologia, né? Não é só simplesmente sentar na bunda na cadeira e ficar lendo material, né? Então, minha metodologia funcionava da seguinte maneira. Eu organizava minhas matérias ali num ciclo de estudos, né? Ficava um pouco mais flexível, eu determinadas matérias que eu ia girar, né? Naquele ciclo de estudos e fazia o que eu podia ao longo da semana, né? Ao longo dos dias, né? Geralmente colocava 50 minutos cada matéria, né? E organizava em estudo, né? O estudo seria o quê? A entrada do contato com a matéria, resolução de questões, revisão e aquele período em que eu vou analisar como é que está meu resultado, como é que está meu desempenho, saber se eu estou bem, né? Então, tudo isso faz parte, não é só simplesmente ler o material e achar que vai aprender. Assim vai demorar muito, não vai funcionar e vai se frustrar. E Vinícius, essa análise de desempenho que você fazia, era por meio de simulados? Como que você traçava? Bom, eu usava muito site de questões, né? Nesse site de questões havia essas porcentagens, né? Da quantidade de questões que você acertava, que você errava, que você fazia. E, além disso, os simulados são essenciais. Para quem está estudando, precisa fazer muitos, né? Possivelmente eu tenha feito cerca de 70, 80 simulados para poder me preparar para essa prova, né? Então, assim, vale a pena. É realmente um modo de você analisar como é que está seu desempenho em cada matéria, cada assunto. Você errou um determinado assunto, você vai lá, volta no seu material de revisão, né? Se for o caso, volta no material base, que é no PDF de algum professor, né? E aí você tira a sua dúvida, sana a sua dúvida e agrega ao seu material de revisão, enfim, e faz todo aquele processo de revisão, estudo, questão, enfim, faz esse giro, né? Inclusive, eu queria saber sobre, você falou que dava aula de redação, que na escola, às vezes, né, no ensino médio não gostava tanto assim, mas de repente você aprendeu uma técnica. O que que você aprendeu? O que que mudou, assim? Bom, eu sempre estudei em escola pública, né? Então, quando chegou ali, na verdade, no segundo ano do ensino médio, eu fiz uma prova, né, para uma escola particular. E assim que eu entrei nessa escola particular,
eu comecei a ver que, nossa, como eu estava ruim em redação. Eu nunca havia feito uma redação decente até então. A partir dali, mediante a orientação de professores muito bons, né, inclusive o Hamilton, que realmente me orientou a fazer, por exemplo, redações modelo Enem, né, que me permitiu também tirar uma boa nota no Enem, né, permitiu tirar uma boa nota nas avaliações para a entrada da Universidade Federal de Brasília. E foi ali, né, que começou, além do hábito da leitura, né, que é muito importante, a gente entrar em contato com vários tipos de escrita e entender também a estrutura que se pede naquele determinado certame. Não adianta a gente fazer do jeito que vem na nossa cabeça, tem que fazer o que se pede. Então ali, quando eu comecei a dar aulas de redação, ali, matemática, né, eu buscava entender, tá, você está fazendo o básico, né, você precisa escrever, tá, e o que está precisando na sua escola, né, se fosse o caso, o que está precisando no seu cursinho, o que está precisando na sua prova, né. Então eu tentava adequar ali o que o aluno precisava para poder ele mandar bem no que ele viesse a fazer. E você fazia quantas vezes por semana essa redação? Redação, como eu achava que já tinha um traquejo legal, né, na redação, eu não fiz muitas. Pra falar a verdade, que realmente não fiz muitas. Fiz algumas ali pontuais, de assuntos que eu realmente achava importante, né. E, enfim, quando a gente vai fazer essas provas do CESP, a gente tem que entender, como eu havia falado, o que a banca quer, né. Ela quer que você responda os tópicos. Não precisa fazer muita coisa. Ah, tá. Na redação é mais responder os tópicos. Exatamente. Faz ali coisa básica, introdução, responde tópico 1, tópico 2, tópico 3, e se for o caso, você fecha ali com a conclusão, né? É isso que está precisando? Vai, faça isso, sem inventar demais. E foi isso que eu fiz na redação da Polícia Federal e consegui 12,53 pontos ali de 13. Bom, eu só não gabaritei a redação da PF porque acho que eu errei algumas gramáticas, ali, alguns pontos específicos, mas, enfim, a nota tá boa, então tá tranquilo. Tá tranquilo. E como que você fez na prova? Qual foi sua estratégia? Você pegou a prova, você já foi direto na redação, olhar o tema para aquilo ficar na sua mente, ou você deixou por último? Isso, basicamente foi isso. Os simulados servem justamente para você simular a prova, certo? Então, eu sempre tentava fazer os simulados da maneira mais fidedigna possível que eu iria fazer na prova. Então, o que eu fazia ali? Pegava o simulado, olhava ali aquelas partes iniciais, ia no tema da redação, né? E, poxa, sempre quando a gente lê aquele tema, sempre que a gente entra em contato com alguma ideia, automaticamente nosso cérebro tende a fazer conexões, né? Então, você olhou o tema, rabisca ali, né? Rabisquei, fiz algumas coisas, algumas anotações sobre os tópicos que estavam pedindo. Nada demais, aquele momento inicial realmente não é para você fazer a redação. Tem gente que faz e tudo bem, né? Tudo bem. Mas geralmente eu faço isso, eu deixo meu cérebro cozinhando aquela ideia, né? Nosso consciente vai trabalhar, enfim. E as coisas que você vê também nas perguntas, né? Às vezes pode te dar alguma ideia. Exatamente, exatamente. Inclusive, foi o que aconteceu na redação, né? Tinha a lei que eu não estava lembrando, o número dela. Quando eu fui na questão, eu falei, tá aqui, ó, Às tá vezes aqui. tá lá na pergunta leital. Então, ajudou bastante. Mas basicamente meu fluxo era, pegava a prova, olhava o tema da redação, então fazia contabilidade, que é a matéria que eu tinha mais facilidade, fazia informática, depois vinha de estatística, RLM e matemática ali, né? Depois pegava direito, resolvia algumas questões de português, ali, que não exigiam tanto aquela atenção, né? Resolvia mais questão de gramática, no caso. Depois dava uma rabiscada na redação novamente, né? Alguns tópicos, reescrevia alguns tópicos no rascunho. Voltava em português, fazia as questões de português. Enfim, era todo esse processo que eu fazia em todos os simulados, sempre funcionou. Então quando cheguei lá na prova, eu só reproduzi o que eu sempre fiz. Sem nenhuma surpresa, sem inventar nenhuma moda, né? Apesar de que estatística veio pesado, né? Todo mundo fala que estatística veio pesado, né? E deu aquele, né, aquele susto, né? Mas tudo bem, segue o jogo, que é assim mesmo. Então a única matéria que você assustou, sim, foi estatística. Foi. Estatística veio pesado, pô, veio bem pesado. Você fez quantos pontos no total e quantos pontos em estatística? E de estatística eu não lembro, mas totais eu fiz 90 pontos na prova objetiva e 12,53 na redação.
E você é daqueles que deixa mais em branco ou é mais de chutar mesmo? Realmente, eu admiro demais quem tem coragem de fazer todas aquelas questões nos 120 itens, porque realmente exige um pré-condicionamento a isso. Você precisa entender como é que funciona esse balanceamento das questões do CESP, né? Tende ali a chegar mais ou menos 60 certas, 60 erradas, né? Mas varia muito. Você não tem uma certeza de quantas vão ser erradas e quantas vão ser certas. Então é meio perigoso. Então eu não adotei esse tipo de metodologia, tá? De quê? De chutar? De chutar todas. Você Realmente, deixou quantas em branco? eu fiz 94 questões e, no caso, Ah, é? eu Então perdi você só o que duas. você tinha quase certeza. Sim, basicamente isso. Porque quando eu olhei, sempre vai ter aquela questão que a gente vai olhar, caraca, será que eu marco? Será que eu não marco? Né? Aí chegou naquele final da prova, eu falei, cara, melhor não marcar. Aqui tá valendo o concurso sendo o concurso da minha vida, né? Vamos dizer assim, e não vou arriscar isso, por causa de um Quando você ponto. estava na dúvida, não vou. Então, assim, eu realmente fiz as que eu conseguia, né? Foram poucas questões. O pessoal geralmente fala isso. Nossa, você fez 94 questões, eu fiz 115, Sim, né? você fez 120. muito. Então, assim, ainda Você bem que tinha muita certeza, né? tinha que ter, porque... Não muita Não, certeza, né? Porque a gente porque faz se as você questões... tivesse errado mais, foi um grande risco você fazer só 94. Bom, Se bem que depois... não, você só não estaria nos primeiros, né? No caso, depois que você faz muitas questões, você ganha uma certa confiança, você reconhece e você Você fala. sabe qual que tá certa mesmo. Sim, a redação do item você fala, você olha e fala, cara, isso aqui tá com cara de errado, tal. Aí você depois decide realmente se vai marcar, né? Tem muitas questões que faz assim, outras questões que você vai ser certeiro, né? Porque você fez muitas questões. Espero, né, que o pessoal que esteja estudando faça muitas questões, né? 20 mil, 30 mil questões, 40 mil questões e vai nessa, entendeu? Aham, Entre em contato com a linguagem da banca que vai facilitar muito. E Vinícius, você estava muito nervoso lá na prova? Bom, eu fiquei um pouquinho nervoso, né? Um pouquinho nervoso, tava tremendo ali, né? Tremendo mesmo. Cara, peguei a prova, a moça pediu pra assinar aquelas informações que eles solicitam. Cara, realmente tava tremendo, né? Depois eu dei uma respirada, né? Faz aquela técnicazinha do mindfulness, né? Tenta acalmar, né? Tenta estar presente no momento, tenta resgatar, tenta fazer uma visão de futuro, de como, poxa, como é que você vai fazer na prova, né? Tenta se imaginar no cargo, né? Depois dessa aprovação. Esse pensamento de confiança, esse pensamento de tranquilidade, né? Esse pensamento de estar no presente ali, focado no que você deve fazer, é o mais importante, né? Que pode te ajudar bastante. Como que foi a sua preparação no pré-prova? Você deu uma intensificada ou é daqueles que dão uma descansada? Confiante. Como eu te falei, o horário que eu tinha disponível no dia, Ah, você ainda estava fazendo estágio? eu comecei a fazer estágio nos 2 meses anteriores à prova. E tá fazendo até agora? Tô fazendo até agora, isso. Então, assim, os horários que eu tinha disponível, por exemplo, eu acordava ali cedinho, né? Eu tinha que ir pro estágio mais ou menos umas 7 horas, eu pegava o ônibus, né? Antes disso, eu acordava 5 horas da manhã e tentava estudar ali naquele período. Me arrumava, ia pro estágio. No ônibus, estudava, revisava alguns assuntos. Chegava no trabalho. Antes de iniciar o meu trabalho, eu estudava um pouquinho, revisava ali, né? O ruim é que você devia ser o chatão, assim, do trabalho, né? Porque a gente acaba o tempo todo, em vez de estar conversando, socializando. Não, pois é, como eu te Faz falei, parte. é um período que você abdica de algumas coisas. Você tem que abrir mão até disso. Mas assim, acho que o pessoal entendia, né? Quando acontecia o trabalho, eu era uma pessoa normal, como todo mundo. Conversava, enfim, brincava. Também não sou tão assim, tipo, cara, o tempo todo, né? Então, assim, foi tranquilo, foi tranquilo. Mas e quando você estudava, então, assim, horas seguidas? Que horas você chegava do trabalho? Eu chegava 3 horas da tarde, né? Quer dizer, eu saía do trabalho 3 horas da tarde, pegava o ônibus, chegava 4 horas em casa. De 4 horas até mais ou menos às 9 horas da noite, 9h30, ali. Às vezes eu estendia um pouquinho mais, porque eu achava que, poxa, não vai dar, sabe? Acho que todo estudante chega um momento que ele vai sentir uma certa crise, uma certa falta de confiança e vai achar que o que ele está fazendo é pouco. Se você está estudando há um certo tempo, você está usando a metodologia certa, você está analisando seu desempenho e vendo que está progredindo, calma, né? Calma. Faz o que se deve fazer, que vai dar certo. E foi o que eu fiz, né? Eu dei uma intensificada, sim,
né? Fiz simulados, fiz questões, fiz muitas revisões para tentar chegar tudo fresco lá na prova. E foi basicamente isso, né? Foi basicamente isso. Eu realmente intensifiquei na revisão, porque são muitos assuntos para quem abre o edital da APF, de agente, pelo menos, também dos demais cargos, vê que é uma quantidade muito grande de matérias. Parece que você está fazendo uma prova para auditor, né? Você olha aquela matéria de contabilidade, aquele aprofundamento em informática, e você vê aquelas demais matérias ainda, você fica, cara, será que eu vou conseguir? Mas faz o que se deve fazer, que vai dar certo, vai dar certo. E Vinícius, qual que é a assinatura que você tem do Estratégia? O que você achou dos materiais? Qual que é o material que você mais se adaptou? Bom, acho que todo mundo, quando começa a estudar para concurso, começa a entrar em contato com essas várias instituições, né, que oferecem materiais, né? Tem tal, 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 tal. E muitas delas oferecem essa oportunidade de você ver uma coisa demonstrativa. E a que mais se destacou nesse sentido foi estratégia, né? Só que não tem muitas condições financeiras, não havia muitas condições financeiras, e o estratégia oferecia aquela oportunidade da corujinha social, né? Que legal. E por meio dessa corujinha social, eu consegui poder ter acesso aos materiais de estratégia, principalmente aos PDFs. Na verdade, quase que integralmente mesmo, eu usei PDFs do estratégia, né? Porque, vamos lá, galera, a prova não vai ser de assistir, né? A prova vai ser de ler. Então, à medida que você acostuma o seu estudo com a leitura, né? Com aquele contato direto com a legislação, com aquela linguagem jurídica, né? Aquela linguagem da contabilidade, você se torna talvez até um pouco mais apto, né? A realizar as provas que você for fazer, que você tiver interesse aí, né? Então, usei a assinatura do Estratégia da Corujinha Social, né? Que ajuda bastante mesmo. Usei os PDFs e algumas matérias ali específicas, como estatística, que eu dei uma olhada ali na videoaula, que realmente ajudou, sabe? Ah, tá. Então você pegou videoaula só mais para as matérias que você tinha dificuldade. Para estatística, especificamente, estatística realmente era uma matéria que realmente pesava para todo mundo, né? Todo mundo sabe disso, que estatística veio pesado na prova de 2018 e não foi diferente nessa prova de 2021. Então, eu precisaria de um estudo um pouco mais explicativo ali, né? De um estudo um pouco mais detalhado de como funciona ali aqueles pontos da estatística, todas aquelas fórmulas, como é que funcionava elas, para que elas funcionavam, né? Então, para essa matéria de exatas, eu realmente precisei um pouquinho de ajuda das videoaulas aí. Ah, sim. E você chegou a utilizar algum programa do Estratégia, tipo trilha estratégica, alguma mentoria? Não, na verdade não. Eu usei, como eu te falei, sempre quando a gente começa, a gente precisa se planejar, né? Então, planejamento, eu preferiria seguir um planejamento que eu fazia, né? Por quê? Porque ninguém mais me conhece tanto quanto eu, né? Ninguém mais sabe o quanto eu produzo quanto eu. Ninguém sabe, tipo, os horários. Então, eu acho que é realmente eu que devo realmente fazer essa O seu distribuição. planejamento. Uhum. Ah, sim, porque muita gente não... Porque você é uma pessoa bem organizada, pelo visto. E Não, mais ou já tinha menos. uma noção, assim, de como começar. É mais ou menos assim, sabe? Você vai tentando, vai errando e vai corrigindo. É um processo intenso de fazer, receber o feedback e corrigir. E o que você considera, assim, como maiores erros e acertos seu? O que você fazia no início, que depois você viu que, de outra forma, você avançava mais? Bom, a resolução de simulados, né? Talvez ali a resolução de simulados foi uma coisa que eu negligenciei no início. Eu achava que não era tão importante assim, eu poderia fazer só as questões e ser suficiente. E realmente pode ser suficiente, não é uma regra, né? A gente sabe que nesse mundo dos estudos aí não é bem uma regra você seguir uma única metodologia. Só que aí eu resolvi inserir alguns simulados ali de estratégia no meu estudo. E realmente eu vi que era algo muito positivo para mim, que poderia marcar ali meus erros, né? Poderia assinalar bem onde estou errando mais. Poxa, eu estou errando mais direito penal, processual penal, então eu devo intensificar um pouco mais ali. Devo corrigir, sem negligenciar as demais, né? Às vezes eu errava muito na revisão, né? Eu não seguia aquela metodologia dos 24, 48, se não me engano, 7 dias, né? Que o pessoal sempre fala. Eu fazia por demanda, né? Então,
À medida que você vai realizando questões, você vai errando, você vai e volta no seu material de revisão que você construiu. Você vai e Tá. volta no Então é material por de base. questão que você via um tema que você estava errando, aí sim você ia fazer revisão. Isso, é geralmente uma revisão por demanda, né? Revisão por demanda. Aí você revisava aquele ponto que precisava, você dava uma visão geral, né? De todo aquele conteúdo que faz parte daquele ponto, né? Aquele ponto é um ponto específico, talvez uma revisão pontual não seja suficiente. Você precisa de um contexto geral, de todo aquele conteúdo global ali, né? Você precisa revisar tudo Ler para tudo de novo. poder, né, concatenar aquelas ideias e fazer tudo sentido, para poder fixar melhor para o nosso cérebro, né? Mas como que eram feitos seus resumos? Você chegou a fazer resumo à mão ou você só sublinhava? Eu nunca fiz revisão à mão, né? Não vou falar nunca, né? Mas eu fazia breves anotações. Eu fazia ali no computador mesmo, né? Porque eu achava que realmente produzia muito mais rápido, era muito mais eficiente, você poderia corrigir o que você errava, o que você acertava ali, você poderia complementar, né? E geralmente no material à mão você não consegue fazer isso. Produzia muitos mapas mentais naquela fase de estudo, como eu te falei, né? Isso funciona como como é que eu posso dizer? Uma mesa, né? Uma mesa com 4 pilares aí. A fase de estudo, a fase de revisão, a fase de questões e a fase de adaptação ali, de você analisar o seu desempenho, né? Então, nessa fase de estudo, produzia meus resumos, mapas mentais, mas mais especificamente mapas mentais. É muito mais similar ao jeito que o nosso cérebro funciona, né? Como eu te falei no início também, quando você entra em contato com a ideia, seu cérebro começa a ligar com outras coisas. E o mapa mental é o quê? É basicamente isso. Você começa com a ideia no centro e você vai ampliando para as demais que estão ligadas a ela, né? Então, seria muito interessante estudar dessa maneira, para mim. Então, para a gente aí finalizando, conta pra gente como que foi sua preparação para o TAF, quantas vezes por semana você treinava e como que está sendo agora que a gente está há 3 semanas da prova. Bom, talvez também um erro que eu cometi nessa preparação foi não treinar tanto para o TAF, né? Agora tá com medo. Tô com medo na parte de natação, né? Natação realmente está um pouco me dificultando um pouquinho, mas eu tô tendo aula de natação agora e realmente eles acreditam que dá para poder evoluir tranquilamente. Eu tinha um histórico, né? Eu lutava Muay Thai, lutei Muay Thai durante 5 anos da minha vida ali. E, de certa maneira, eu tinha um certo condicionamento físico, né? Gostava de fazer barras, gostava de correr de vez em quando, né? Então, assim, essa parte da corrida tá tranquilo, a parte do salto tá tranquilo, a parte da barra tá super tranquilo também. Só a natação, a bendita natação, que tá um pouco sendo difícil para mim, mas acredito que daqui a pouco vai dar tudo certo. E a gente vai estar avançando nas próximas etapas aí, né? Como a gente sabe, concurso policial é um mar de etapas que você precisa passar, é um mar de provações que você precisa cumprir aí. Mas, no fim, se Deus quiser, vai dar certo, né? Vinícius, o que foi mais difícil para você ao longo dessa preparação? Bom, minha maior dificuldade nesse período de estudos para o concurso foi entender que os resultados não são imediatos, né? Não adianta. É um curso demorado, inclusive, principalmente, na verdade, esse concurso policial, esses concursos policiais, tem várias etapas aí, né? E você vê que você está estudando e você não vê, tipo, um resultado ali realmente palpável, né? Estrutural, por exemplo, dentro da sua casa, na sua vida, você fica um pouco, caraca, será que é isso? Só como eu te falei, você olha para fora e vê se está tudo ok no ambiente que você vive. Se estiver tudo ok, aí você realmente, beleza, para. Agora, enquanto você vê que precisa melhorar, continue, né? Continue. É isso. A minha motivação era essa, minha dificuldade era essa, só que era sempre detida, essa dificuldade era sempre detida por esse ponto de motivação que eu tinha diariamente ali. E qual que foi a sensação de ver o seu nome ali na lista de aprovados com uma colocação muito boa? Bom, eu tava dormindo na hora, quando saiu o resultado da PF. Saiu mais ou menos ali umas 3h30 da manhã. E quando eu acordei ali por volta de 5 horas para ir para a aula de natação, eu vi lá, caraca, passei, 90 pontos. Eu fiquei meio assim, né? Caraca, minha pontuação subiu muito e tal. Eu não imaginava que tiraria essa pontuação. Só que depois os meninos falaram, cara, você ficou em 75º nacional. Você tá acreditando nisso? E eu falei, não, não tô acreditando. Então, assim,
Foi uma felicidade enorme, minha mãe ficou super feliz, meu pai, minha irmã, me ajudou bastante, assim, todo mundo ajudou bastante nessa preparação. Só gratidão, né? Só gratidão. Nossa, imagina. Que mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal que está nos assistindo, que às vezes vai começar a se preparar agora, ou que às vezes está até desistindo? Bom, galera, é uma tarefa difícil? É, né? Só que, diante das suas condições, diante do seu plano para o futuro, o que você quer? Né? Você quer melhorar de vida? Continue, não pare, vai dar certo. Faça o que tem que ser feito, faça da maneira que tem que ser feita, de acordo com uma metodologia que funcione para você. E fé em Deus que pode dar certo, né? Uma hora ou outra ali, pode demorar um pouco, pode demorar um ano, pode demorar talvez 3 anos, mas continuando, persistindo, corrigindo, vai dar certo, vai dar certo. Então é isso. É isso aí. Muito obrigada, viu, Vinícius, por ter vindo lá de Brasília para dar o seu depoimento e dar várias dicas para o pessoal aí, para os estudantes. Obrigado a você, obrigado Estratégia por essa oportunidade. Qualquer dúvida, galera, manda aqui nos comentários do YouTube, tá? Que aí o pessoal da Estratégia... Não, você responde. Eu Eu vou respondo? te mandar. Não, beleza. Tranquilo, tranquilo então. É isso então, galera. Fechou. Então, Vinícius, meus parabéns novamente. Tô torcendo por você, vai dar tudo certo no TAF. Quero ver sua colocação, ainda vai subir vários pontos aí e vai ser muito feliz no seu trabalho. Muito obrigado você, viu? Valeu mesmo. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. E não esqueçam de curtir esse vídeo, que é bem importante pra gente. E até uma próxima entrevista. Tchau, tchau!